bastante da aplicação da hidroxiapatita, posso fazer com técnica de retroinjeção ou de bolo, e é importante a diluição do produto com a lidocaína, muito interessante para a aplicação do envelhecimento das mãos. Então aqui a gente observa a flacidez, em geral a mão ela apresenta manchas, mas também a flacidez realça muito o envelhecimento. Aqui uma técnica com a hidroxiapatita em bolo. Então, eu tento definir onde estão os vasos, evitar os vasos e aplicar uma quantidade em bolo da substância e massagear, massagear, massagear. Você mesmo deve fazer essa massagem e observar que você não tenha mais nenhuma sensação do material nas suas mãos, que ele esteja completamente espalhado e que você sinta como se a mão tivesse sem nenhuma substância dentro. Então, a massagem, nesse caso, é importantíssima para o resultado final. Bom, só para mostrar para vocês, hoje em dia uma novidade é um fio de ácido polilático com duas intenções, de sustentar, de levantar e também de estimular o colágeno. O fio teria esse formato, ele tem cones que depois vão promover esse levantamento da pele. E ele é de ácido polilático, tem os cones e o fio propriamente dito é de ácido polilático. Para a aplicação desse fio, aqui a gente pode observar, são feitos vários desenhos e técnicas, e aqui a gente observa então a entrada do fio aqui, ele tem uma agulha dupla, uma parte vai sair desse lado e a outra parte vai sair desse outro lado. Nesse fio, tanto de um lado como de outro, nós temos os cones. E à medida que a gente puxa esse fio, esses cones vão fazer uma ligeira tração na pele e depois ele vai permanecer nesse local estimulando o colágeno. Você pode fazer diversos tipos de desenho, pode fazer inclusive no pescoço. E, na verdade, ele vai durar, ele vai embora, ele vai sendo metabolizado e vai ser eliminado. Mas ele tem uma duração de cerca de 2 anos, além de estimular o colágeno, que pode ser bastante persistente. Então, vocês observam aqui, né, a passagem para um lado e a passagem para o outro. O importante aqui é a distância que você vai utilizar. Nós temos fios de 12 cones, fios de 8 cones, e conforme o planejamento que você fizer, você vai utilizar o tamanho de fio adequado. Aqui alguns resultados, são resultados delicados, porém interessantes, duplos, um ligeiro levantamento e também depois uma melhoria do colágeno ao longo do tempo, né? Bom, só para terminar, nós vamos falar rapidamente sobre complicações. Cada vez que a gente faz mais um procedimento, nós temos possibilidade de ter complicação. Escolher sempre o relleno, isso é o mais importante. E lembrar se a pessoa não tem um preenchedor anterior. Fazer uma asepsia muito adequada. Nós podemos ter complicações recentes e complicações tardias. Em relação às recentes, mudanças de cor, nodulações e necrose. Em relação às tardias, principalmente o granuloma e a biopelícula ou biofilme. Aqui, muitas vezes isso acontece com ácido hialurônico, principalmente na área da olheira. Isso ocorre porque nós pusemos superficialmente e ele deixa uma cor azulada. O próprio relleno deixa essa cor azulada. Nós tratamos com hialuronidase e isso resolve o problema porque metaboliza o produto. Nós podemos ter nódulos, como nós vemos aqui, não nódulos tardios, nódulos imediatos, por causa de muita quantidade do produto na região. Não são nódulos vermelhos, mas são palpáveis e visíveis. Nós podemos tratar o ácido hialurônico com hialuronidase. Se for por ácido polilático, aplicação de soro com massagem intensa ou infiltração de 5-fluoracil. E se for hidroxiapatita, massagem vigorosa, soro e infiltração de 5-fluoracil. Também podemos ter a necrose, principalmente se pegarmos um vaso, é importante que a gente evite. Nós logo percebemos uma cor esbranquiçada e depois um dolorimento, é importante a massagem, suspender a injeção e
e outros tratamentos também podem ajudar. O principal de tudo é evitar com que haja essa complicação. Em relação ao granuloma, ele ocorre cada vez mais, trata-se de uma reação imunológica ao implante, é uma prevalência muito baixa, principalmente com ácido hialurônico, mas acontece mesmo tardiamente e é uma intensidade variável. Essa complicação ela ocorre mais com produtos permanentes e também com partículas irregulares. Aqui nós vemos uma complicação do ácido hialurônico, uma formulação então de uma área, uma placa eritemato-edematosa, bastante infiltrada, ligeiramente dolorosa. E para manejar o granuloma pode ser usado corticoide sistêmico, minociclina com a função de um imunomodulador 100 mg dia, hidroxicloroquina, injeção de bleomicina ou de halopurinol, também injeção intralesional de triancinolona, e hoje se começa a falar também em tratamento com laser. Cuidado, avaliem adequadamente e tentem não manipular o local, por isso eu dou preferência ao corticoide sistêmico como primeiro tratamento e também segunda opção a minociclina. A biopelícula tem aparecido cada vez mais, trata-se de uma reacerbação de bactérias que estão naquele local juntamente com o implante. Isso tem sido cada vez mais estudado e ocorre em várias situações de outros tipos de materiais colocados na pele, né? E isso também está relacionado a termos ou não uma boa asepsia na ocasião do implante. Então é muito importante uma asepsia completa quando vamos fazer as aplicações. E também é muito importante saber se a pessoa já teve um outro preenchedor naquele local. São nódulos inflamatórios, geralmente no início a cultura é negativa, o início é tardio, meses ou anos após a nossa aplicação. É mais comum também com preenchedores permanentes e semipermanentes, só que os estudos com fluorescência de hibridização in situ têm mostrado que há uma infecção no local. Então, aqui um caso, essa paciente aplicou e 9 meses depois ela fez um implante dentário e começou a ter um aumento, uma nodulação, dor e avermelhamento nessa região. Ela foi tratada com minociclina e corticoide no início. Quais são os gatilhos da biopelícula? Tratamentos dentários, injeção no local, infecções outras, cirurgias, traumas, drogas, calor no local e mudanças na imunidade do paciente ao longo do tempo. O manejo é difícil, principalmente por causa do diagnóstico, que é difícil. Se possível, fazer um antibiograma e outras técnicas mais sensíveis, e utiliza-se antibióticos por um período prolongado. A biopelícula não responde a qualquer antibiótico, porque trata-se de bactérias com outro tipo de comportamento. Pode-se usar corticoides. Então, por isso é importante para o nosso paciente falar sobre esses gatilhos, verificar o estado de saúde, evitar preenchedores em pacientes com doenças autoimunes ou atopia, por exemplo, ter um bom histórico, evitar aplicar onde já existem outros materiais, evitar tratamentos concomitantes no mesmo paciente e acompanhá-lo de perto. Muito obrigada pela atenção.